meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. Vamos ler aqui uma pequena mensagem de Emmanuel, onde o título é Cada Um. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Então, essa mensagem ela nos mostra, né, que a gente tem que buscar a paz, que é a paz em ação, não é a paz ociosa, inativa e improdutiva, mas a paz que nos leva à ação. Nós só vamos conseguir ela através do esforço próprio. Ela não surge espontaneamente. Ela requer do espírito o esforço próprio de cada dia. Então, gente, com muita alegria que nós estamos aqui na doutrinária de terça-feira para buscarmos a autoiluminação através do Evangelho. E vamos sintonizar não somente, mas sintonizar o coração e o espírito para buscar nessas mensagens do Cristo aquela mensagem que vai nos fazer refletir, pensar sobre nós mesmos, as mudanças que precisam ser feitas para que a gente possa cobrar de nós mesmos aquilo que nós tanto exigimos das pessoas e do mundo. Jesus ele veio para fazer com que a gente visse nele o espelho do amor e o espelho da verdade, tanto que diante dele vamos ver a imagem do próprio amor e da própria verdade. Por isso que todo aquele que tem contato com Cristo e com sua mensagem, ele tem que fazer aquele esforço, né, interior para poder mudar e ver as coisas que precisam ser mudadas. Então fechemos os olhos e vamos agradecer ao nosso mestre amigo, ao nosso mestre Jesus, que nesse instante possa nos inspirar através do Evangelho, a nossa mente e o nosso coração para as mudanças necessárias. Muito obrigado, Jesus, que tua paz e o teu amor ilumine nesse instante a todos nós, e principalmente o palestrante, o comunicador da noite, que vai nos trazer, nos ajudar a pensar sobre o tema. Muito obrigado, Senhor. Tua paz seja conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E assim seja. Então, meu amigo, hoje o tema que vai ser falado aqui hoje é sobre arrogância. E quem vai conversar com a gente hoje é Fernando Souza. Então, Fernando, fique à vontade, meu amigo, para poder trazer para a gente esse texto. Que Jesus te ilumine nesse momento. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Então, mais uma vez, em nome de Jesus, estamos reunidos nessa sala de estudos, acompanhados pela espiritualidade amiga, encarnada e desencarnada, e vamos desenvolver uma palavra simples, uma conversação natural, aquilo que nós entendemos como arrogância. Para trabalhar esse texto, nós escolhemos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo com o tema apropriado. Mas, antes de abordarmos o Evangelho, trouxemos também uma mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso.
intitulada O Espinho. É a lição de número 126, para nós começarmos a entender sobre as nossas dificuldades. Para começarmos a entender como, de sobremaneira, nós somos muito arrogantes. Diz Hernanes Dufour que a arrogância é natural. E nós sabemos que é uma coisa natural nossa, mas ela não pode exceder. Né? Assim como tudo na vida tem que ter tem que estar estabelecido, tem que estar condicionado, tem que não estar extrapolando os limites. E Emmanuel, trabalhando uma palavra de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 12, 7, e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha que importância essa escrita de Paulo para os Coríntios, dizendo para que ele parasse aquela arrogância e que para frear aquela arrogância ele precisou de um espinho na carne. E Emmanuel interpreta para nós essa fala de Paulo, dizendo-nos assim: atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo. Olha, essa frase é de impacto, é para que nós raciocinemos. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo. Então, a gente entende que precisamos não exobercer, não se exaltar demasiado. Sejamos simples na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, nosso modo de pensar, seguindo sem dúvida os passos de Jesus. E Emmanuel continua: presumindo desconhecer que se encontra em pleno serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá veio o momento inesperado em que o espinho do coração aparece. Então, esse enlardeamento, essa ressonância, essa soberbez, é uma falsa ideia que a gente passa para o nosso ouvinte, passa para o nosso companheiro, passa para quem que está ao nosso redor, porque a gente está lá adiando uma coisa que não existe. Nós temos que ser, dentro do nosso limite, sinceros. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, sem vaidade, revelando-se corajoso sem ser metidiço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, como se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. E essa fala de Emmanuel retrata realmente Paulo na sua imprecatez, na sua soberba, na sua invigilância, perseguindo os cristãos. E o espinho na carne dele entrou justamente na estrada de Damasco. E Emmanuel nos pergunta: por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Olha só que impacto também essa frase. Precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, que
nesse emaranhado de acontecimentos, nessas experiências que estamos passando nesse momento, nessa abençoada reencarnação, precisamos compreender que ainda somos aprendizes. Por quê? Pela nossa intolerância, pela nossa imprecatez, pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, passaram-se 20 séculos, passaram-se 2021 anos, e agora que a gente está despertando para a realidade do Espírito, para a realidade de retomar as rédeas dos nossos sentimentos, das nossas virtudes, e fazer um novo caminho. Trabalhar de modo diferente. Parar de se achar o tal, o dono da cocada, né, o dono da verdade. Precisamos minimizar essas nossas aparências falsas e realmente entrar no conteúdo do Evangelho, né? Porque o próprio capítulo já vem titulado: Bem-aventurados os pobres de espírito. Então a gente tem que entrar nesse contexto. A gente tem que abraçar essa ideia, né? O mundo externo, o mundo da matéria, nos dá muita chance de nos continuarmos intolerantes, invencíveis, entre aspas, poderosos, dono da verdade, mandões. Aqui quem fala sou eu, aqui quem manda sou eu, a última palavra é minha. E a gente tem que sair dessa faixa embrionária das nossas almas. Tem que rever esse processo, e não é esperar o amanhã. É já fazer uma síntese do que passou ontem, do nosso passado, que temos reminiscências, né? Embora a lei do esquecimento seja favorável para nós, mas tem os ganchos, tem as raízes que mostram, de uma forma geral, quem fomos nós, quem somos e quem fomos. Então, diante disso, jamais a gente recapitula, a gente fala incessantemente que não adianta entrar numa cartomancia, numa cigana, para descobrir quem foi eu no passado. Eu já sei, pelas minhas imperfeições, pela minha dificuldade de entender o próximo, de aceitar o próximo como ele é, me diz a personalidade que eu fui e que continua sendo arrogante. E Emmanuel nos lembra assim: não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição de que temos sido até agora. Então, Emmanuel deixa uma pergunta que nós precisamos raciocinar. Não será justo agora que estamos despertando para a realidade da vida? Estamos com vontade de chegar no mundo de regeneração? Não é? Todos nós ansiamos por isso. Fala-se que em 2050, e 2000 não sei quando, essa terra estará regenerada, mas vai depender de nós. De nós. Então, que sigamos a fala de Emmanuel: não será justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação. Então, independente do estado espiritual que estejamos, ou do estado de humanidade, que está na posição hierárquica do mundo físico, não importa. O importa agora a gente acordar para a realidade e entender que estamos aqui, como diz
discípulos. Estamos aqui como aprendizes, sobretudo, enraizar em nossas mentes que nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos as luzes, nós somos os sais da terra. Então a gente tem que trabalhar, reverter, entender que nós somos obreiros da vida eterna, conforme fala Emmanuel. Nós precisamos reivindicar a nossa posição como co-criadores do universo e seguir em frente, estabelecidos a ordem de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou então, amar o próximo como a si mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é essa disciplina, é essa mensagem que Jesus deixou para a eternidade. Claro que na época em que ele falou para nós não tínhamos entendido, estávamos ainda cegos de espírito. Não tínhamos ouvidos e nem tínhamos olhos. Se tínhamos, preferimos não entender, fazer de conta, né? Tanto é que nós tapamos os ouvidos da alma e tampamos os olhos da alma e entregamos Jesus à crucificação. Libertamos Barrabás. Então, agora a gente está resgatando de modo doloroso a nossa falta cometida naquele instante que poderíamos estar libertos. Poderíamos estar libertos. Se tivéssemos entendido na época a fala de Jesus, a intenção de Jesus, nós estaríamos realmente sem precisar esperar 2050, 2100, 2500. Sem dúvida nenhuma. Então, fecha Emmanuel nos dizendo assim: lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino, e escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então, nós precisamos começar a trabalhar com sensatez, com equilíbrio, seguindo também os exemplos de Paulo, o apóstolo, né? Não o doutor da lei, mas o apóstolo, aquele que se dobrou nas estradas de Damasco e se converteu com garra, com denodo, com sacrifício e venceu. Né? Por isso que nós temos nesse capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, duas colocações maravilhosas para que a gente segure essa nossa dificuldade, essa nossa inquietude. Quando, no item 4, no tópico intitulado Aquele que se eleva será rebaixado, nós temos a fala, nós temos aquela fala de impacto daquela mãe que queria que os dois filhos ficassem com Jesus. Né? E Jesus perguntou se eles poderiam estar no meio. Né? Aí eles disseram que poderiam sim. Mas Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita
ou à minha esquerda, não cabe a mim vou-lo conceder, isso será para aquele a quem meu Pai o tem preparado. E nós também lembramos muito dessa passagem de Jesus, no item 5, e nós temos os exemplos dentro de nós mesmos. Por exemplo, com relação a mim, quando eu não sou convidado, mesmo quando sou convidado a falar em alguma casa ou em algum lugar, eu não sento à mesa. Eu espero que o dirigente me chame para tomar a tal posição. Quando eu estou em alguma casa para assistir a alguma palestra, eu procuro sempre, já mastigando essa fala de Jesus, eu já procuro sentar nos últimos lugares até que todos se assentem. Se sobrar lugar na frente e que eu queira chegar mais à frente para ao escutar melhor a fala de quem esteja proferindo a palestra, aí eu chego. Mas aí todos que chegaram e que tinham condições de sentar lá na frente, sentaram. Então, em momento nenhum, eu fui impelido a voltar para trás, porque ali não seria o meu lugar. Então, isso é um procedimento que a gente tem que tomar de pronto, né? Sem precisar ler o Evangelho, porque antes de ler o Evangelho, nós termos ciência dessa fala de Jesus, nós já tínhamos recebido dos nossos pais essa ideia. Meu filho, educação acima de tudo. Se comportem quando chegar na casa dos outros, né? Então, esses procedimentos, graças a Deus, nós fomos adquirindo ao longo do tempo e trabalhamos eles sem sombra de dúvida nenhuma. E por isso estamos aqui hoje, nesse ritmo tranquilo, né? Respeitando os deveres e as obrigações que nos cabem e também com relação aos outros, né? Então, Hernani Dufour nos traz, trabalhando esse capítulo 7, nos itens 4 e 6, ela nos traz essa mensagem nesse livro, Escutando Sentimentos, Estudando a Arrogância. A arrogância, eis um tema de extrema importância para ser meditado em nossos núcleos de amor cristão. Olha só a ênfase que ela dá, para que a gente comece a raciocinar e comece a nos perguntar: eu tenho arrogância? Como descobrir a minha arrogância? E o que é arrogância? Um sentimento ou uma atitude? A gente tem que trabalhar isso aí. É um sentimento ou uma atitude? Primeiro, nós consideramos que a arrogância é um sentimento nato, é natural, como já dissemos no princípio. É normal termos essa arrogância, que eu quero me projetar, eu quero desenvolver alguma coisa. Eu preciso ter essa virtude dentro de mim. Agora, eu não posso tomá-la como atitude, que vai contra as leis, né, naturais das coisas. A lei do respeito, da solidariedade, da irmandade, da fraternidade, sem dúvida nenhuma. Eu não posso tomar como atitude. Eu não posso ficar mandando. Eu não posso dizer que eu sou o primeiro. Eu não posso dizer que eu sei tudo. Então, qual é a origem dessa arrogância? Como ela se manifesta? Bom, a origem dessa arrogância já está intrínseco em nós, mas ela não é trabalhada. Não foi trabalhada de um modo geral pelos responsáveis. Por mim, quando era criança, não é? Então, deixou que eu extravasasse as minhas condutas,
revivesse as minhas dificuldades do pretérito e continuasse nessa marcha, né, de arrogância. Como perceber a atitude arrogante? Como perceber? Pois, alguém primeiro tem que me chamar a atenção. Agora, dentro do meu raciocínio lógico, eu tenho que parar para pensar. Poxa, eu fui imprudente, eu fui maldoso, eu fui asqueroso, eu fui sem educação, eu agi de uma maneira incorreta, exigindo do outro que o outro não poderia me dar. Eu estou aqui como chefe dessa repartição, mas eu estou sendo muito soberbo, muito maldoso, muito mandão. Eu tenho que melhorar essa minha atitude. Eu tenho que reverter esse jogo, trazer aqueles companheiros para que trabalhem comigo com dedicação, com amor, com sabedoria, com vontade e com simplicidade. O que fazer para superar essa doença moral? Simples. É trabalhando ao inverso. É melhorando as suas atitudes, melhorando as nossas atitudes, nosso modo de ver as coisas. Aí a gente põe a ideia sublime, se colocar sempre no lugar do outro. Quando a gente introspecta essa ideia, quando a gente trabalha isso com realeza, nós realmente mudamos a nossa característica para melhor. Porque eu vejo no outro um irmão. Eu vejo no outro um amigo. Eu vejo no outro ou na outra um companheiro de caminhada. Então, precisamos rever a nossa situação diante dos momentos que estamos passando, né? Por que existe ainda a arrogância na nossa conduta, apesar do conhecimento do outro lado? É natural. Apesar de todos esses conhecimentos, todas essas mensagens, toda essa parafernália de livros que nós temos, de companheiros abençoados que passaram por esses momentos de arrogância, né? Emmanuel, por exemplo, né? André Luiz, trazem exemplos favoráveis para que a gente se livre dessa dificuldade. Não é porque somos católicos, somos fervorosos, ou somos protestantes, somos de seitas alguma, o espírito ou o verdadeiro cristão, que somos santos. Nós estamos trabalhando essas pendências em nossas almas. Por isso que Hernando Dufour se refere à pergunta 917 do Livro dos Espíritos: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Olha como nós poderemos combater as nossas arrogâncias. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. E é isso que ocorre. As leis que regem o país, as leis que regem um Estado, um governo, um município, as leis que regem a educação, o meio social, ainda são entrecortadas. Não é aquela lei de seriedade, de respeito mútuo, de hombridade, de sensatez, de humanidade. Ainda tem as suas variações. Então a gente aproveita essas saídas, essas escapatórias, esses caminhos para estabelecer muito mais esse nosso egoísmo. Não é verdade?
mais o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta no vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. E Hernani Dufour continua nos dizendo assim: nos esclarece Hernani que o estudo dos sentimentos do egoísmo constitui elemento fundamental no entendimento de nossas necessidades espirituais. Significa estudar nossa própria história evolutiva. A sutil diferença entre pensar excessivamente em si e pensar em si com benevolência pode determinar a natureza de todos os sentimentos humanos. Olha só, a sutil diferença entre pensar excessivamente em si e pensar em si com benevolência para determinar a natureza de todos os sentimentos humanos. Então, para combatermos o egoísmo, precisamos que estabelecer um parâmetro. Não pensar excessivamente em nós próprios, de modo extravagante, de modo que só eu sou dono do pedaço. Não é? Tem que ter sensatez, tem que ter humildade, tem que ter humanidade. E se nós trabalharmos tudo isso entre nós e dentro de nós, vamos estar benevolentes. E quando a gente fala em benevolência, naturalmente a gente se reporta à questão 886 do Livro dos Espíritos, que trabalha a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, esse é o mandato. Benevolência, indulgência e perdão, e nós primeiros. Vou parar de ser arrogante. Vou parar de ser insensato. Vou parar de ser exigente. Vou parar de ser mandão. Então, está trabalhando essas virtudes. Está fazendo uma retrospectiva. Está tentando se melhorar. Aí a gente vai no capítulo 17. O homem de bem. É aquele que faz sempre o menor esforço para domar suas más tendências. Lindo, não é? Mas realmente nós precisamos de trabalhar esse pequeno esforço. Não é amanhã, não. É hoje, em primeiro lugar. É nesse momento. E quando eu vou pensar e falar uma frase que vai ter um efeito retumbante, um efeito destruidor, eu paro para pensar. E se por acaso eu não me conter, imediatamente eu peço desculpas, peço perdão. Faço um retrato falado, vejo quanto eu feri aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquele núcleo, e trato de me retratar. Não é? Então, esse é o trabalho do homem de bem. Esses são os construtores do universo. Esses são os trabalhadores da última hora. Trabalhando isso dentro de si, sem esperar o amanhã. Porque o amanhã sabemos que não existe. E na pergunta 907, que é muito importante que a gente entenda, é bom que nós leiamos para que a gente entenda o significado dentro da fala dos Espíritos, e que é intitulado de paixões. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Olha, a resposta é simples: não. Não é mal esse princípio das paixões. Eu tenho que ter paixão por alguma coisa. Eu tenho que ter paixão pelo que eu faço. Eu tenho que ter paixão pelos estudos. Eu tenho que ter paixão
por tudo, mas eu não posso trabalhar nisso de modo a dizer que aqui eu não vou dar lugar para ninguém para falar, porque só eu sei da palavra, né? E só eu que sei fazer esse serviço. Não, tem que trabalhar isso aí. Mas a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-los a realizações de grandes coisas. O abuso delas, que delas se faz, é que causa o mal. Então, paixão. Tem paixão pelo que eu faço? Tem paixão se eu sei cozinhar? Eu vou cozinhar da melhor maneira possível. Eu tenho paixão para limpar uma casa? Eu vou fazer da melhor forma possível. Eu tenho paixão de dar uma caminhada? Eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu tenho paixão por estar congregando, fazendo um meio social? Então eu vou fazer isso com sensatez, com equilíbrio, não pensando em mim tão somente. E é assim que a gente vai avançando na vida, né? Trabalhando isso de maneira eficaz. E Hernando Dufour nos fala que na feira do tempo, o egoísmo sofreu mutações infinitas que compõem a versatilidade de toda a estrutura sentimental do ser. O abuso desses germes de luz tem constituído entrave ao longo dos tempos. A paixão, a ausência de domínio sobre a gerência da vontade. Olha só, a paixão, que é a ausência do domínio sobre a gerência da vontade, ensejou reflexos perniciosos, cujas raízes encontram-se no egocentrismo, o estado mental de fechamento nas nossas próprias criações. Então, quem criou essa exacerbação? Esse egoísmo avultado, exacerbado, sem medidas. Fomos nós, pela nossa própria insensatez, pela nossa própria ignorância, redizendo a fala de Jesus. Não amando o próximo, não respeitando o próximo, não amando a Deus e não amando a si mesmo, sem dúvida nenhuma. Então, o princípio que gera a arrogância foi colocado no homem para o bem. O princípio que gera a arrogância foi colocado no homem para o bem. Olha só, Deus foi que nos criou. Ele não faria isso colocando arrogância em nós, assim, de maneira não equilibrada, né? É a ânsia de crescer e realizar-se. É o que nós estávamos comentando. Para o bem, porque o homem tem a ânsia de crescer e realizar. O impulso para progredir. O instinto de conservação que prevê a proteção e a defesa. Tais princípios são os fatores de motivação para a coragem, a ousadia, o encanto com os desafios. É muito legal, né? O encanto com os desafios. Olha que empolgante para todos nós. Existem desafios a todos os momentos das nossas vidas. É do levantar ao dormir, desafios constantes. E a gente tem que se encantar, porque a cada desafio é uma retrospecção que nós fazemos. Se vamos avançar, se vamos aceitar o desafio, aceitá-los e como corrigi-los, e como direcioná-los e como trabalhar esses desafios, né? Nós que somos empreendedores, nós que somos trabalhadores, já enfrentamos muitos desafios em nossas vidas, né? Em relação aos bens materiais, nós, de uma forma geral, de uma forma direta ou indireta, já enfrentamos muitos desafios, já perdemos muitas coisas, né, em nossas vidas.
Já enfrentamos desafios de proporções que nós não imaginávamos, mas levados pela vontade de superar esses desafios, porque tudo é transitório, ele só aumenta de proporção se a gente encaixar, achar que não vai ter solução, achar que esse desafio não era para mim, tinha que ser para o outro, né? Porque eu não mereço tal desafio. Então as coisas se complicam. E vai tomando uma proporção dantesca, vira uma bola de neve. E depois a gente não sabe como sair. Mas os princípios básicos para enfrentar o desafio é a inteligência, a insensatez, o equilíbrio, a disposição de ver um pouco mais além das aparências. Porque tudo não pode ser tomado assim, de chofre, do ímpeto. Né? E aí, senão a gente, nem não aceitando desafios, a gente chuta os pau da barraca. Aí a coisa fica feia. Né? Então, vamos ponderar, vamos equilibrar. Porque para tudo tem solução. E tudo passa. Já temos esse conceito, já temos essa verdade. Já temos essa essência. Nada fica eterno. A vida passa, os momentos difíceis passam, os momentos alegres também passam, para que haja equilíbrio. Porque se houver dificuldade demais, alguma coisa aconteceu de errado. O que aconteceu de errado? Eu mesmo alimentei esses momentos. Se houver momentos alegres demais, eu também alimentei. E saio da órbita, saio do raciocínio lógico, saio da ponderação, me descentralizo. E aí a derrocada acontece. Então me desencanto. E aí eu volto a ficar prepotente. Eu volto a ter esses mesmos estímulos de vaidade, presunção, de chatice, de arrogância, sem dúvida nenhuma. Né? Então, para tudo tem que ter tempo, tem que ter calma, tem que ter raciocínio lógico. Então, a arrogância é uma qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, orgulho ostensivo e altivez. Está lá no dicionário isso aqui. Então, a gente vê que a arrogância é a qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral. Olha só que chave para nós. Supomos que temos superioridade moral. Então a gente se faz santos, milagrosos. Né? Mas é um problema sério. Né? Agora, Joana de Andes está por aí nos ajudando. Hernando Dufour nos diz que, no sentido espiritual, podemos inferir vários conceitos para o sentimento de arrogar. Ela analisa alguns. Exacerbada estima de si mesmo, supervalorização de si, autoconceito superdimensionado, desejo compulsivo de se impor aos demais. Então isso é derrotante. Esse desejo impossível de estar sempre por cima, sempre deixando os outros embaixo da sola do sapato, dos nossos pés. Então, o egoísmo é um sentimento básico. O egoísmo é um sentimento básico, natural. Eu tenho que ser egoísta, eu tenho que trabalhar porque eu desejo também ter sucesso na vida. Eu desejo estudar, eu desejo um lugar ao sol.
mas eu não posso desejar tomar do outro a liberdade que ele tem. Se ele trabalhou, eu tenho que trabalhar também. Então, a gente lembra Cortella, a gente lembra e outros por aí, quando dizem para ele, perguntam para ele, mas o senhor teve sucesso. Sucesso não, milagre, sorte na vida, né? Claro, eles dizem, tive sorte, acordei de madrugada, estudei, fui para o trabalho, trabalhei, voltei à noite, fui para a faculdade, voltei 11 horas da noite, 1 hora, dormi, acordei de novo de madrugada, claro, tive sorte, né? Então, é esse o trabalho. Agora, a arrogância, nos diz Hernani, que é uma atitude íntima derivada desse alicerce de ações nascidas no coração exclusivamente ocupado com seu ego. O homem se volta para si, enche o peito de egoísmo, de vaidade, acelera o coração nessa mentira e se sente o dono da verdade. Hernani Dufour descreve 4 palavras: rigidez, competição, imprudência e prepotência. Rigidez. Ela nos diz que a rigidez é a raiz das condutas autoritárias e da teimosia que frequentemente desagam nos comportamentos de intolerância. Sob a ação de rebeldia, patrocina o desrespeito ao livre-arbítrio alheio e alimenta constantemente o melindre por a vida não ser como ele gostaria de ser. E a competição? A competição, diz Hernandes, que a competição não existe sem a comparação e o impulso de disputa. Sem dúvida, né? Estamos competindo, mas temos que competir de forma honesta. Nós que somos atletas da vida, precisamos exercer o nosso trabalho com dignidade, com competição, com severidade para nós mesmos e com honradez. Né? E quando tomada pela paixão, a força motriz de semelhante ação é o sentimento de inveja. Então, numa corrida que os atletas fazem por aí, eu tenho certeza que eles fazem por competição, para chegar. Não em primeiro lugar, mas chegar. Eu já tive momentos em que corri bastante e a minha preocupação era chegar e não ser o primeiro. Simplesmente cumprir a meta. Esse é o pensamento mais saudável que o ser humano pode ter em tudo. Então, a prepotência, nos diz Hernani, que é o efeito natural da perspicácia que pode insuflar a megalomania, a presunção. Juntos formam o piso da vaidade. Megalomania. A gente tem manias diversas, né? Ou por uma coisa ou outra, ou se gasta naquilo, ou se gasta naquilo outro, ou tem aquele produto, aquela coisa com muita... Tem uma mania de gastar. Tem um problema. A rebeldia no espaço conduz a uma desmedida necessidade de fixar-se em certezas que adornam posturas de infabilidade. Então, Hernandes Dufour relaciona outros efeitos com relação às Boa noite. Só interrompendo um pouquinho, como vem falando aí da prepotência, a arrogância e a inveja, é o canal que conduz a tudo isso. Da inveja
e da arrogância, porque quando você é uma pessoa arrogante, você é prepotente, né? Dentro da língua portuguesa, vem o conjunto todo, não é isso? Sim, E isso conduz a questão de querer compulsivamente comprar e querer competir. Às vezes, digamos que você tem uma vida assim legal e tudo, aí as pessoas acham que tem comprando tudo aquilo para te imitar e tudo, mas não é feliz, porque a felicidade vem do dentro de nós mesmos. Muitas pessoas buscam isso nos materiais, materialista, aí vem isso, é o conjunto em si. E quando eu observo muito, quando o senhor comentava logo no início, a questão da pessoa se achar dentro de si. Quando você é feliz e se encontra dentro de si, você tem a doçura, a humildade e a serenidade de receber tudo isso, o oposto. exatamente. E a sua fala vem exatamente com a proposta de Hernando Dufour com relação a essa doença que nós temos. Ela fala que ela faz um relacionamento de efeitos dessa doença. Primeiro, a perda do autodomínio, né? Quando a gente entra nessa derrocada, enfatiza essa ideia, quer sobressair de forma inadequada, a gente perde o nosso controle. Perdemos o autoconsenso, o autodomínio, a sensatez, não é? Nós nos desequilibramos de uma forma geral. E E outra ideia que muitas ela vezes dá, acarretamos as pessoas que estão do nosso lado, como familiares. Aí muitas pessoas dizem assim, ah, mas fulano, eu queria tanto ser igual a fulano, sorriso natural, e às vezes não tem tantos bens materiais, mas vive feliz. É onde a gente tem que ter a consciência que não precisamos de muita coisa para ser feliz. O essencial e dar graça ao nosso bom Deus e à Mãe Santíssima, porque o ar que respiramos já é uma vida, já é gratuito. E por que não a gente compartilhar um pouquinho o que tem com aquele que não tem? Muitas vezes caímos na tentação do egocentrismo. Ah, não, eu vou me preparar primeiro. Às vezes, muitas vezes eu digo assim, a gente faz aquela comida toda, como falava de cozinhar, faz com gosto. Aí, eu vou congelar. Mas às vezes o teu vizinho está precisando. Por que não oferecer? Olha, eu fiz isso. Quer um pouquinho? Não dizer que é sobra, porque a gente tem que oferecer antes, né? Então, quando tá servido, e muitas vezes ao nosso lado está aquele irmão. E a gente se diz, ah, eu sou religioso, eu sou... Como foi falado logo no início sobre as religiões. E não é bem por aí, né? Quando a gente tem a paz interior e somos imitadores do Emmanuel, como foi falado aí, a gente tenta imitar os passos, como ver a pegada da areia, não é isso? Porque vai, e aí naquele momento diz, aonde era que estava tu quando mais precisava, que no momento que tu mais precisasse, eu carreguei tudo no meu braço. E muitas vezes Deus faz isso conosco e a gente fica naquela coisa. É por isso que diz que a vida é um contorno que passa, tudo passa. Já pensou se não passasse? E a gente tem que se confiar. Muitas vezes somos humanos, sim. A gente tem que ter aquele parar, respirar e dizer, Senhor, segue-me, o que eu devo fazer? Dá condução à minha vida, porque tu és o dono. A gente aqui estamos emprestados. E é isso. isso, exatamente. Além dessas suas colocações, bem exemplares, nós falamos da possibilidade de, ao acordarmos no corpo físico, podermos levantar, né? Podermos ter nossos movimentos livres, ao passo que nós sabemos tantos outros, em camas de hospitais, em leitos de dor, não pode nem movimentar um dedo, não é? Então a gente tem que dar graças a Deus por essa oportunidade e aproveitar esse veículo físico e fazer o melhor que pudermos dentro do nosso melhor, né? Então, outro problema, outro efeito dessa doença
citado aqui no livro, é o gosto por julgar e rotular a conduta alheia. Então, a gente sempre transfere, né, as nossas dificuldades, os nossos problemas para o outro. É o outro que comporta-se, né? Negação de sentimentos. Ter respostas para tudo. Desprezo aos esforços alheios, imponência nas expressões corporais, personalismo, autossuficiência nas decisões, bloqueio na habilidade de empatia. Olha como isso é importante, né? Com esses problemas, com esse acúmulo de doenças que gera a arrogância, nós temos dificuldade da empatia. Nós nos tornamos solitários e jamais solidários. Nós não temos condição, porque nós não temos personalidade para chegar no meio onde haja uma fala sadia e conversar de igual para igual. Porque nós temos prepotência exacerbada. E aí é fácil identificar esse tipo de conduta no companheiro, porque assim que ele se aproxima também de uma roda de amigos, ele logo é rejeitado, né? As pessoas saem do convívio, evitam contato, porque as emanações fluídicas são perigosas, são nocivas. Mas, como somos bons espíritas, somos bons cristãos, o meio mais fácil de controlar e apoiar esses companheiros é através do silêncio, da prece, do amor, da dedicação, sem julgamento, né? É muito importante. Então, uma das doenças, a pessoa acredita que pode mais do que realmente é capaz, busca mais do que necessita, querer ir além dos seus limites, exigir mais do que consegue. Sentir que somos especiais pelo bem que fizemos, supor que temos a capacidade de dizer o que é certo e errado para os outros. Olha só como influencia, né? Julgar-se apto a conhecer o que se passa no íntimo do nosso próximo e desprezar o valor alheio. Isso classifica Hernandes como a ausência de consciência sobre esse sentimento e suas manifestações de rebeldia, que tem sido responsável por inúmeros acidentes da vida interpessoal. Então eu paro de ser feliz, eu sou completamente triste porque eu tenho minha arrogância e me escudo nela. Eu me sinto felizado, realizado, mas, na verdade, eu sou derrotado por mim mesmo. Trouxemos para contrapor a arrogância, trouxemos uma mensagem de Maria Dolores, intitulada Mãos Marcadas, que fala da nossa simplicidade, do que nós podemos exercer para trabalhar constantemente esse modo nosso de ser amigável, ponderado, equilibrado, agir com parcimônia. Nos diz a Maria Dolores, está lá no livro Mãos Marcadas. E o título também é Mãos Marcadas. Nos diz Maria Dolores assim: Senhor, quando me deres o privilégio de renascimento, no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento,
e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo, em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte. Entretanto, que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando, servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão, quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança, sem que nada fizesse. A tremer a pedra e a lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora eu sei que o trabalho é o divino compromisso, estímulo do céu, guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrela de amor e serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens meus irmãos, que eu esqueça meu trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me. Que eu busque tão somente a luz que me acendas. No anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo, onde estiveres, uma rósea de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia, uma cruz de provas e de agravos, reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto que me leio. Ajude-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeia, entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Que assim seja. Que assim seja. Ok, Fernando. Muito boa, elucidações, palavras instrutivas, né? E temos a certeza de que nós aprendemos alguma coisa essa noite, né? Mais um conhecimento sobre arrogância, sobre orgulho e a necessidade de trabalhar em nós essa disciplina, né? Muito boa. Obrigado, meu amigo. Meus amigos, minhas amigas, está aberta a palavra aí, a gente tem 10 minutinhos para a gente fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou dar algum parecer sobre o tema. Está aberta a palavra. Boa noite, irmãos. Prazer, Dirce, né? Então, gente, é assim. Na teoria, essas palavras são muito bonitas, é o que nós devemos ser. Mas nem sempre somos assim. Quem nunca chutou o pau da barraca? Que atire a primeira pedra. Chutamos, sim. Muitas vezes, sobre a arrogância, principalmente quando a gente tem um filho que às vezes está dando algum probleminha, a gente chega para ele e fala assim, olha, aqui é assim, você tem que ler sobre a minha cartilha, e quando você estiver lá, você se sustentar, que você estiver lá fora, aí você lê a sua cartilha. Eu não acredito que isso seja arrogância, eu acredito que isso até é assim, ensinar as pessoas, né? Eu tenho
eu tenho esse ponto de vista, né? Porque saber, gente, a gente sabe muitas coisas, mas e aí fazer? Muitas vezes, saber é uma coisa e fazer é uma coisa muito diferente. A gente tem que se melhorar sim, né? Eu acredito que a gente está aqui, a doutrina nos ensina muitas coisas. Somos responsáveis por tudo que fazemos, sim. Muitas vezes nós perdemos o equilíbrio, né? Aí a gente fala, da próxima vez eu vou ficar equilibrado. E às vezes da outra acontece uma situação que a gente fica pior ainda. Isso não quer dizer que a gente seja ruim, que a gente não trabalha, nós. Isso quer dizer que não somos humanos, sabe? Porque assim, é teoria, nossa, é tudo. Mas agora eu quero ver na prática, né? Eu sei o quanto é difícil, porque eu estou tentando pôr muitas coisas na prática, e eu falo para vocês, se para vocês é fácil, para mim é difícil a modificação, sabe? Assim, não ser prepotente, porque a gente, se não é, já foi, e às vezes a gente é sim, né? A gente é. Então, eu acredito assim, que a gente precisa sempre pensar no que o que fazemos de nós, né? Porque muitas vezes fazemos de nós, sabe, muitas vezes agimos 28 dias no mês, bem, aí chega um dia que, hoje não vai passar nada, chuta pau da barraca e taca o balde na cabeça da pessoa, e vamos que vamos. O ser humano é isso. E aí eu penso, se hoje somos assim, gente, imagina em outras reencarnações o que fomos, né? Eu estou falando assim, que às vezes eu vejo, né, assim, as palestras, a pessoa, não sei o quê, né, aquela bondade, né? Eu procuro ser boa, sim, mas, assim, às vezes saio do sério também. Não sei porquê, né? Mas eu estou tentando, gente, e é isso. Simplesmente com razão, né? É a nossa tendência ainda. Mas a gente vai fazendo a reforma íntima. Como a própria Hernandes disse, a prepotência é um estado natural de todos nós, né? Mas nós não podemos chegar ao ponto de chutar pau da barraca, que é prepotência demais. Por que não? Por que não podemos chutar? Nós não estamos num mundo de aprendizado? Exatamente. Porque já temos a disciplina, porque sabemos que chutando o pau da barraca, vamos estragar o dedo do pé. No mínimo. Né? No mínimo. E depois repor o que foi estragado. Fazer um pau de barraca novo. Vai que estraga sobre isso. Né? É ou não é? E pode derrubar a barraca por cima da gente, né, Fernando? Aí, deixa o pau da barraca e a barraca pode cair sobre nós, né? É aí que está o aprendizado. A barraca cai em cima de nós, aí tá, não vou chutar mais. Caiu em cima de mim, agora eu não chuto mais. O aprendizado está aí. Pois é, mas a prepotência exacerbada, a gente não vê por esse lado, né? A gente quer derrubar a barraca em cima dos outros, né? E o Fernando, em cima de mim não cai, né? Antes eu do que ele. A gente sempre fala assim, né? Aliás, antes eles do que eu, né? Dane-se o resto. E depois tem a inversão, né? Sem dúvida. Que isso a gente chama de lei de causa e efeito. Sem dúvida nenhuma. Não é? Aproveitando essa fala de Disse, viu, Disse? Os espíritos nos dizem que o fato em si não é o problema. O problema é as consequências. Se aquele ato seu for um pouco assim rude, né? Precisou de um certo rigor, mas as consequências foram positivas, ótimo. Tudo é a intenção, né? Se a nossa intenção é ajudar, e às vezes a gente usa um pouquinho de rigor para educar, e as consequências são boas, é válida. Agora, simplesmente a gente reagir diante de uma situação e depois, como o Fernando falou, né? A gente chutar o pau da barraca e quebrar o pé, né? E a barca cair por cima da gente. Isso aí é as consequências. Né? Aproveitando essa fala sua, que é muito importante, e somos assim. Reagimos porque somos seres humanos.
nós estamos realmente extrapolando e botando para fora aquilo que somos. E só vamos aprender assim, chutando o pau da barraca. Né? Não tem outra maneira, não. Até não chutarmos mais, né? Até não chutarmos mais. Porque Fernando, pode falar, pode ir. É o que fala a pergunta 918, caracteres do homem de bem. Né? Por quem diz se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Não tem mais delongas, não, né? Não tem mais delongas. Mas, para praticarmos em essência a lei de Deus, vamos chutar pau de barraca muito tempo, né? Até encaixar, até ficar no eixo. E aí a gente lembra Joana de Ângeles falando sobre isso, reportando a fala de Jesus, que eu sempre não dispenso essa fala, porque ela cabe muito em mim. Quando Jesus disse para que nós, lá no Sermão da Montanha, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, isso é a lei. E Joana de Ângeles vem nos dizer que para entendermos Deus, amarmos Deus, precisamos fazer completamente ao contrário. Né? Primeiro nos amarmos, nos conhecermos, no alto perdoarmos, e depois a gente ama o próximo. Consegue amar o próximo. Enxerga no próximo o eu. Aí depois que encaixar esses dois procedimentos, nós estaremos plenos, conhecendo a Deus e seguindo as leis dele. Mas isso é papo para muita encarnação, sem dúvida nenhuma. Né? Gente, chegamos no horário e em respeito, né? Não só aos que estão presentes, mas à espiritualidade, porque no momento em que nós estávamos aqui prestando atenção, ouvindo o assunto, os nossos amigos espirituais estavam fazendo o tratamento espiritual com cada um de nós. Todos que participaram da reunião aqui hoje foram visitados pela espiritualidade, foram assistidos, foram amparados nas suas necessidades. Então, em respeito a eles, ao tratamento, a gente vai fazer a prece aqui, né? Vai pedir a Fernando para fazer as considerações e a prece, e depois nós podemos ficar, né? Quem tiver tempo e quiser participar, pode ficar com o Fernando fazendo as perguntas ou tirando dúvidas, viu? Então, eu quero agradecer a presença de todos e continuemos assim, firmes na fé e acreditando que a cura nós também conseguimos através do estudo. Né? É a cura através do estudo. É colocando a nossa mente num propósito. O espírito, ele pode dar ordem à sua mente, direcioná-la a um objetivo. E é o que nós estamos aqui hoje. Através desses conhecimentos do Evangelho, procurar dar à nossa mente uma direção, né? A cura pelo estudo. Então, agradeço a presença de todos e passo a palavra para Fernando para fazer as considerações e a prece. E depois, quem tiver disponibilidade e querer continuar, pode continuar na sala. Ela vai ficar aberta aqui até a última pessoa dar boa noite e sair, tá ok? Fique à vontade, Fernando. Muito obrigado. Então a gente reporta as suas palavras, os dois momentos muito preciosos na vida de Chico. O Evangelho, né? E disciplina, disciplina, disciplina. Porque sem o estudo, a disciplina e o conceito e a ação no trabalho do bem, não vamos a lugar algum. Não é verdade? Então eu quero agradecer muito a todos vocês que pacientemente me receberam, aos amigos espirituais dessa casa, dessa casa de amor, e agradecer mais uma vez ao Roberto
pelo convite, que eu aceitei muito porque eu tenho necessidade de trabalhar, né? E todas as vezes que houver chance, por favor, me convoque, tá? Porque eu quero aprender junto com vocês, tá bom? E vamos à prece final, então? Pode ser eu? Pode, Fernando. Tá bem. Meu Senhor sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Enche meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não se esqueça de mim, mas bênçãos da compaixão. Dá-me o teu coração de paz e amor sem fim. Que assim seja. Muito obrigado a todos, muita paz.